Olá pessoal, então vamos lá ao nosso segundo vídeo aí relacionado à correção da atividade avaliativa de SQL que foi feita. Então só para retomar de novo, a gente está trabalhando em cima desse modelo ER aqui, de medicamentos e a composição do devido medicamento. Feito? Então vamos à questão 3 que está pedindo o seguinte, ó. Apresente o SQL necessário. Apresente o SQL que retorna o nome do fornecedor. Bom, vamos direto ao que interessa então. Tem que retornar o nome do fornecedor? Vamos lá então. Select, eu quero de fornecedor, eu vou criar um alias para ele de f.nomeforne, tá? Acabei de criar esse nome para ele lá, nomeforne, certo? Nome do fornecedor. Então, eu sei que se vai ter nome de fornecedor, eu já tenho que ter aqui tb, só para não esquecer. Fornecedor, concorda? Chamei de F. Isso aí eu tenho que ter o mínimo. Ó. Tá aqui o nome do meu atributo, meu alias para ele está vinculado ao que me interessa. Então, de novo. Apresente o SQL que retorna o nome do fornecedor, que fornece componentes, quer dizer, ele tem que fornecer componentes. Gente, já está vindo daqui para cá. Ó. Tá vendo? Ó? Que fornecem, tá aqui, fornecem componentes que compõem medicamentos das categorias, ó, que compõem medicamentos das categorias, eu tenho que envolver todas as minhas tabelas, que possuem no nome da categoria o caractere A. Eu nem estou vendo o resto, estou até aqui. Então vamos entender uma coisa. A minha condição where é nome de categoria, e o que eu quero imprimir é nome de fornecedor. Então eu já sei que se eu quero esta coisa impressa, esta informação impressa, e a minha regra de busca é daqui, eu tenho que linkar todas as minhas tabelas envolvidas. Então, gente, eu não vou nem perder tempo lendo o restante do enunciado. Eu já vou fazendo lá. Eu tenho que fazer o inner join. E agora, gente, vamos seguir a ordem. Se eu comecei com o fornecedor, a próxima é essa tabelinha aqui. Feito? Então, vamos lá. Inner join, TB, relação, chamar isso aqui de relação de fornecedor. Tá? Aonde? RF, ponto. Vamos unir a chave estrangeira com a chave primária. Então lá eu quero pegar o FK, código de fornecedor, tem que ser igual à minha tabela de fornecedor, o meu campo PK, código de fornecedor. Pronto. Relacionei fornecedor com essa tabela aqui. Eu ainda tenho que fazer com a TB componentes. Então lá vou eu lá. Inner join, TB componentes, chamar essa tabela de componente C, aonde? Bom, em componentes, voltando, gente, eu tenho que relacionar estas duas. Qual é a relação existente? Código de componente igual a código de componente. Então, lá de componentes, que é essa tabela aqui, eu vou pegar o atributo PK, código de componentes. Opa! Código de componentes tem que ser igual à minha tabela rf.fk, código de componentes também. Então, eu estou linkando este atributo com este atributo aqui. Concordam? Ó, a chave primária da tabela de componentes com a chave estrangeira da tabela de relação. Tá aqui a relação das duas. Bom, avanço para esta tabela aqui agora, certo? Avançando para essa tabela aqui, vamos lá então, fazer aqui de novo o meu inner join, coloquei a minha outra tabela de relação, certo? E nessa outra tabela de relação, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar então, chamar a alias dessa aqui de relação de componentes, ó, rccom, dizendo que rccom, é isso, ponto. O que ela tem aqui relacionando componentes com essa tabela aqui? A chave estrangeira dela, ó. Essa chave estrangeira aqui tem que ser igual àquela chave primária lá em cima. Então, a minha chave estrangeira tem que ser igual à minha tabela de componentes, meu atributo PK codecom. Fechou? Bom, não terminei. Eu já fui daqui, relacionei com isso aqui. Relacionei com isso aqui. Relacionei com isso aqui. Vamos a medicamento. Então, lá vou eu. Inner join, TB medicamento, vou chamar isso aqui de M, aonde? O meu medicamento.pk, código de medicamento, tem que ser igual ao que, gente? A esse FK dessa tabela de relação. Então, relação com lá, ponto FK. Agora eu relacionei
este atributo aqui com este atributo aqui. Bom, temos essa tabela, falta ainda a categoria. Vamos lá. Inner join, TB categoria C. De categoria, ou seja, estou usando aqui em componentes, não posso usar o C. Importante. Chamei de CA então, tá? Aonde? CA ponto PK código de categoria é igual lá no medicamento, meu campo FK código de categoria. Ó, gente, este atributo igual a este atributo aqui. Esse código até aqui, gente, ele relacionou todas as minhas tabelas. Eu comecei com fornecedor, vou seguindo a ordem. Se tivesse começado com categoria, eu começo categoria, inner join medicamento, inner join TB componentes prod, e eu vou na ordem. Eu comecei com medicamento. Bom, se eu começar com medicamento, eu posso fazer o inner join com categoria e depois com componentes. O que está errado? O que está errado é eu começar com fornecedor e fazer um inner join com componentes direto, porque não existe relação direta entre componentes e fornecedor. A relação, existe uma tabela do meio. Então eu sempre tenho que informar os elementos que estão relacionados entre eles. Eu não posso começar em fornecedor e fazer inner join TB categoria. Não tem, gente. Eu preciso obrigatoriamente informar as demais tabelas. Então aqui eu segui um ciclo, certo? Bom, de novo, vamos lá. Apresente o código SQL que retorna o nome do fornecedor, o que compõe medicamentos das categorias. Vamos ao que possui no nome da categoria o caractere A. Então vamos à condição, where. A primeira condição, lembrando que para texto a gente disse que combinou que usar o upper, lembra? Então eu quero que de CA, que é aliás de categoria, eu quero o nome de categoria, é isso? O nome de categoria eu quero que ela seja like. Por que o like? Like é operador de qualquer parte do nome, lembra? Então, que tem que possuir o A em qualquer parte. Like, upper. Lembrando pra gente, vai usar o %, que é o nosso tecla de atalho. Meu % em qualquer parte é assim. Então, qualquer parte, antes, inicia, termina em qualquer parte do nome o caractere A, certo? Ou que o estoque do medicamento, então, ou que o estoque de medicamento seja superior a 10 unidades. Cadê o estoque de medicamento? Está aqui. Então, o meu medicamento, estoque, escrevi errado. Estoque, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser superior, maior do que 10. Tecnicamente, essas são as condições, mas temos uma observação. Não deverá ser repetido o nome de fornecedores. Vocês lembram como é que faz isso? Porque se eu rodar aqui, gente, por ter tabela de relação esta e esta aqui, possivelmente o nome do fornecedor vai ser repetido. Por quê? Porque vai ter o mesmo fornecedor, pode fornecer vários componentes que pertencem a vários medicamentos. Então vai com certeza imprimir repetido o nome do fornecedor aqui. Como eu faço para não repetir, gente? Eu uso a palavrinha mágica distinct. Lembra dela? Pronto. Está aí resolvido o exercício de código 3. Esse exercício aqui é o que mais envolve tabelas, olhando para ele, certo? Mas, de novo, não tem nada de complexo, é só relacionar. E estava pronta a solução do exercício 3. Vamos ao exercício 4, colegas. Exercício 4, subir aqui um pouquinho. Vamos lá. 4. Liste as que é necessário para alterar a quantidade de estoque. Alterar a quantidade. Eu quero mudar o estoque do medicamento, é isso? Para mais uma unidade. Qual é o comando que altera conteúdo? Alter table? Não. Alter table é estrutura, gente. Eu vim em correções de trabalho alter table. Não. Se eu quero alterar a quantidade ou o conteúdo de um atributo, eu tenho que usar update. Bom, vamos de novo lá. Eu quero alterar sempre tb medicamento. É isso, né? M. 7. Bom, agora eu vou dizer o que eu quero alterar. Eu quero alterar o estoque, então, de medicamento, ponto. Estoque. Ele está dizendo que ele tem que ser mais um. Então, eu posso pegar o mesmo elemento, estoque, e dizer que eu quero mais um. Pronto. Eu quero alterar o estoque para mais um de todos os medicamentos que possuem como custo. Possui como custo. Campo custo da tabela de componentes. Olha aqui. O elemento tem que ser superior a 1.6. Temos um problema. Tá? Aí começa, eu acho que a grande dificuldade de vocês. Subconsulta. Quando a gente executa um update ou quando a gente executa um delete, eu não tenho como fazer aqui, inner join, então já me explicou, professor, aqui na questão 3, aqui que eu tenho que fazer as relações dos anteriores, então eu vou fazer aqui um inner join, vamos embora. Não dá. O update não tem inner join. Quando eu trato em update, eu só posso enxergar esta tabela aqui. Só que a minha condição é da outra. Como eu faço isso? A gente vai usar uma subconsulta. Para usar uma subconsulta, primeira grande
sacada, gente. Eu tenho que usar aqui, então, uma condição, que é o where, né? Porque eu tenho que condicionar ele com alguma coisa. A minha condição, especificamente, tem que existir na minha tabela de medicamentos aqui. Aí eu pergunto, eu tenho código de medicamento, nome de medicamento, estoque, valor de venda e código de categoria. O que? Ó, só para entender, eu tenho, para chegar aqui, eu tenho que ter esta relação aqui, concorda? Aí eu pergunto, o que destas 3 tabelas aqui, ou melhor, desta tabela aqui, tem relação com qualquer uma das outras? Óbvio, o seu próprio código. Por quê? Porque aqui eu tenho o código do medicamento, não tem? Então, colegas, a minha relação aqui, a minha condição, sempre será do meu elemento que vai relacionar com outra tabela. Então, aqui eu vou dizer que dá in. Pronto. O que eu coloco dentro do in? Qualquer consulta SQL. Qualquer consulta SQL, gente, pode permitir que eu faça inner joins que eu quiser. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que relacionar e devolver sempre o quê? Um outro código de medicamento. Esta é a sacada. Eu tenho que devolver outro código de medicamento. Bom, agora eu tenho alternativas. Eu posso começar relacionando medicamento, componentes e a relação de componentes e componentes, ou eu posso simplesmente já devolver este elemento que já não é o próprio código de medicamento. Sim, gente. Já é o próprio código de medicamento. Então eu simplesmente posso dizer o seguinte, eu quero da minha relação o FK código de medicamento. Por quê? Gente, você não vai retornar o código de medicamento aqui? Então eu vou comparar esse código com aquele código lá. Da onde? Da minha tabela. Deixa eu copiar daqui para ficar mais rápido. Ó. Tabela de relação de componentes que eu vou chamar de R. É isso? Então, se eu fizer só isso aqui, ele já funciona. Só que ele vai retornar todos os meus códigos de medicamentos da minha tabela de componentes de produto e vai aumentar mais um, mas não é essa a minha condição. Eu quero ainda envolver TB componentes. Então lá vou eu. Vou fazer aqui embaixo só para ficar bonitinho, ó. Inner join TB componentes, é isso, chamar ela de C e vou relacionar quem? De componentes, PK código. PK código de componentes vai ser igual à minha tabela de relação, meu FK código de componentes. Pronto, relacionei este elemento com este elemento aqui. Nesse momento, colegas, eu posso simplesmente fazer um where aqui, condicionando quem? Qualquer campo destas minhas duas tabelas aqui. Então eu poderia dizer aqui aonde o meu custo, ou melhor, de componentes, o meu custo de componentes, ele deve ser o quê? Pela condição, ele deve ser superior, quer dizer, maior do que 1.56. É isso? É isso? Maior que 1.56. Então o que ele está listando aqui? Todos os meus códigos de medicamento onde o componente possui custo maior do que 1.56. Está aqui a minha condição para comparar com o meu where lá. Isso é subconsulta. Só lembrando que eu estou fechando aqui o chaves, vou botar para o ladinho aqui para ficar mais bonitinho, ó, daquele in de cima. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que a grande dificuldade é essa. Sempre linkar chave, o elemento da tabela de medicamento, comparado com qualquer outro cara aqui. Só que o retorno dele também tem que ser um código de medicamento. Senão tu vai retornar coisa errada. Nesse contexto. Concorda comigo? Espero que sim, tá? Tá aí, então, resolvido o exercício 4. E já pra gente fechar com chave de ouro, vamos fazer o 5 também, então, nesse mesmo vídeo aqui. Tá? Exercício 5, tá aqui. Deixa eu subir um bocadinho aqui no meu notepad. Aí, vamos lá. Escreva o SQL que mostra o nome do medicamento. Bom, vamos começar assim, então. Então, vamos lá. Select, medicamento, eu quero o nome do medicamento. Vamos botar lá from TB medicamento, que é o que ele está pedindo direto. Medicamento, eu quero o nome do medicamento. Primeira coisa. O nome do medicamento que possui o maior e menor código. Bah, tá aí, começou a parte legal. Que possui o maior e menor código de medicamento respectivamente. Bom, como é que eu sei quem é o maior e menor código? Bom, eu vou abrir um parênteses aqui. Se eu fizer isso aqui, select, para encontrar o maior, eu faço o quê? Max, é isso? Opa, aqui para parênteses. Max, e botar lá PK código de medicamento, from TB medicamento, vocês concordam comigo que eu encontro o maior código de medicamento, fechou? Se eu quero encontrar o menor código de medicamento, o que eu faço? Eu quero o menor código de medicamento, eu boto min. Pronto, eu tenho o maior e menor código de medicamento. Mas a minha condição aqui diz
Eu quero mostrar o nome do medicamento que tem o maior e menor. Se eu colocar só esse cara aqui, nome de medicamento aqui na frente, ele não vai funcionar. Não tem como. Nesse caso, eu tenho que usar também uma subconsulta relacionada à tabela de medicamento. Então, olha a doideira que eu vou fazer aqui. Eu quero fazer o quê? Aonde? Lá de medicamento, eu quero... Vamos lá de novo. Isso aqui retorna o quê? O código, né? Isso aqui retorna o quê? O código também. É isso? Então, qual é o campo de subconsulta que eu tenho que devolver? O meu PK, código de medicamento. E o quê? Gente, retornei o nome do medicamento que tem o maior código. Ah, mas eu quero o menor código. Aí tem gente que bota vírgula minha aqui. Não funciona. Lembrando que subconsulta, usando a cláusula IN, só posso retornar uma única coluna. Certo? Então aqui tem duas alternativas. Ou tu pode retomar aqui e fazer o seguinte. Já que tem que retornar uma única coluna aqui. Alternativa A. Poderia ter usado aqui um union. Opa, union. É isso? Por quê? Porque o union vai unir esta pesquisa com essa aqui. Então vai retornar dois códigos. Só que um é maior, outro menor. Certo? O union resolveria meu problema aqui. Ou eu, literalmente, poderia ter feito uma coisa mais simples. Deixa eu fechar esse cara aqui. Mais simples não. Mais simples para mim é o union. Mas vamos lá. Poderia avisar outra condição aqui dentro. Ó. Ou o meu código de medicamento com outra subconsulta. Qual é a minha outra subconsulta, gente? Do meu menor código. Pronto. Simples assim. Olha só que ponto desperdiçado de vocês por errar uma questão dessas. Na verdade, não é uma questão dessas. É entender subconsulta. Então, vamos de novo a retomar a subconsulta, que para mim é indispensável. Tá? Se eu quero da tabela de medicamento um elemento dela mesmo, nesse caso o maior código de medicamento, que foi o que eu fiz aqui em cima, do maior e do menor, eu tenho que, se ele retorna um código, meu critério de comparação é o código. É assim que a gente vai fazer. Certo, gente? Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse exercício aqui de subconsulta 5. Certo, gente? Obrigado.